Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Matheus, trazendo aqui para vocês mais uma aulinha de Java. Então, dando continuidade nas nossas aulas, agora eu vou falar para vocês sobre operações matemáticas com o Java. Então, vamos recapitular. Na primeira aula, eu ensinei vocês como instalar o Java e configurar o JDK no seu computador, junto com o Eclipse e os componentes que o Eclipse que a gente possa precisar no futuro. Segunda aula, foi ali a introdução ao Java. Então, falei para vocês um pouquinho da história, falei da parte técnica do Java, expliquei o que é a plataforma, falei um pouquinho da linguagem e mostrei para vocês como é a linguagem Java. Nessa altura, alguns de vocês talvez já estejam um pouquinho assustados ali, porque viram o quanto o Java pode ter a sua sintaxe um pouco grande, né? Sintaxe, para quem não sabe, é a forma como nós escrevemos ali o código, a forma como ele é digitado. Pode ser um pouquinho grande, certo? Maior do que em outras linguagens, o que a gente chama de ser verboso, mas acreditem, se você ficar bastante tempo nessa área, você vai perceber que isso na verdade mais te ajuda do que atrapalha, isso te torna o código bem mais legível. Certo? Então, novamente, na segunda aula, expliquei ali a estrutura do Java, falei então da história, falei um pouquinho da evolução, falei da parte técnica, falei como criar um programa ali no modo raiz, vamos assim dizer, com um bloco de notas, como compilar ele na unha. Na terceira aula eu já falei do Eclipse, então como usar o Eclipse, como criar um projeto, o que tem na interface, como muda a cor, como adiciona os componentes, como cria o projeto, como cria pacote, como cria classe, estrutura de classe dentro do Eclipse. Agora, e falei também dos processos básicos de qualquer programa. Falei de entrada de dados, falei de saída, cria declaração de variável e armazenamento de valores em variáveis. Agora, está na hora da gente trabalhar um pouquinho com esses valores. Porque até agora o que nós fizemos foi pegar o dado, armazena na variável, mostra na tela. Show de bola. Mas o que a gente pode fazer com isso? Vamos trabalhar um pouquinho aí com números então. Eu quero começar ensinando para vocês operações aritméticas básicas, ok? Então vamos falar ali soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo também. Eu quero falar para vocês sobre potenciação, mas de uma maneira mais arcaica, ok? Então já estamos aqui com o Eclipse aberto. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um projeto novo. Tá aqui o projeto da nossa aula passada, os primeiros passos. Criar um projetinho novo. File, New, Other, Java Project, Next. Eu vou chamar esse projeto aqui de matemática mesmo. Matemática. Deixar na versão 21. Finish. Não mudar a perspectiva. Aqui no projeto matemática, dentro da pasta source, eu vou criar uma nova classe. Então, botão direito do mouse, New, Other, Class, Next. Eu vou chamar essa classe de operacões, sem caractere especial. E eu vou dar o nome de um pacote aqui para ele. Eu vou chamar de... vamos chamar esse pacote de matemática mesmo. Matemática. Então, tem aqui o nome do pacote, nome da classe, finish. Então vamos lá, as primeiras coisas. Começar já a ensinar para vocês alguns atalhos aí do Eclipse. Primeira coisa, a gente já tem aqui a declaração do pacote, já temos a declaração da classe, e você sabe que tem que declarar o método main. Então, você tem que digitar ali à mão, public, static, void, main, string, colchetes, args. Abre chaves, enter, fecha chaves. Ok. Mas você já percebeu que isso aqui é algo extenso e algo que pode te tomar um bocado de tempo você ficar escrevendo à mão. Tem uma maneira mais rápida de resolver isso? Tem. O que você vai fazer? Está aqui a estrutura da sua classe, você vai digitar main, M-A-I-N, main. Simples assim. E agora? No seu teclado, independente do sistema operacional, tá? Se é Windows, se é Linux, se é macOS, BSD, qualquer um. Se o Eclipse está funcionando, está rodando, isso aqui vai funcionar também. Você aperta Ctrl e a tecla espaço no seu teclado. E olha só, aparece o menu de contexto e ele te dá algumas opções. A primeira opção está escrito ali, Main Method, método main. E aqui do lado direito ele está até mostrando o que é. Basta você apertar Enter, pronto. O Eclipse criou para você o método main automaticamente. Então,
Maravilha. Essa é uma das várias vantagens de você trabalhar com IDEs. Tem outra maneira ainda mais rápida de você criar o método main, mas isso eu vou deixar para ensinar mais para frente para vocês, ok? E vão haver mais atalhos que eu vou ensinar aqui para vocês utilizando o Eclipse. Bom, outra coisa. Já temos aqui então nosso pacote, nossa classe, método main. O que eu vou fazer? Aqui eu quero trabalhar com operações matemáticas com vocês, começando do básico, então soma, subtração, multiplicação e divisão. Qualquer operação matemática, você vai precisar do quê? Você vai precisar de pelo menos dois números, certo? Dois valores a serem operados, os chamados operandos. Então, se são dois dados que eu preciso, duas variáveis eu preciso ter para armazená-los. Que tipo? Pode ser qualquer tipo numérico, tanto double quanto int. Para simplificar um pouquinho as coisas, estamos só no começo, eu vou criar do tipo int mesmo. Int valor A começa em 0. Int valor B também começa em 0. Só que, independente de quais valores estejam ali, eles vão gerar um terceiro valor, que vai precisar ser guardado também. Aí o que acontece? Tudo vai depender da operação. Então, por exemplo, imagine que eu tenho na variável o valor A 3 e na variável B o valor 7. Se eu fizer uma soma, 3 mais 7 dá 10. Se eu fizer uma subtração, dá menos 4. Se eu fizer uma multiplicação, dá 21. Mas se eu fizer uma divisão, vai dar um número inteiro? Aí que tá. Curiosidades que vamos ver do Java. A gente sabe que isso vai dar um número decimal, vai dar um número quebrado, 0, alguma coisa. Mas o que acontece se eu pegar esse valor e armazenar uma variável inteira? Int result. Começa em 0 também. O que será que vai acontecer se eu pegar a divisão de dois números assim tão discrepantes, que vai dar um valor decimal, e guardar em uma variável inteira? Até o final dessa aula vocês vão descobrir. Bom, segunda coisa é, eu poderia especificar os valores ali manualmente? Poderia. Mas já que na aula passada falamos de entrada de dados, nada mais justo do que então pedirmos para o usuário fazer entradas de dados aqui. Então, outro atalho que eu quero ensinar para vocês. A gente sabe que para apresentar alguma coisa na tela, tem que escrever na mão. System.out.println. O autocompletar do Eclipse até ajuda. Então, por exemplo, eu comecei a digitar aqui. Comecei a escrever aqui. System, e olha só, ele já não está nem completando. O que eu faço? Ctrl espaço. E ele dá a sugestão para mim. Apareceu aqui, system. Ponto. Class.air.in.out. Enter. Ponto. Println. Bem aqui. E aqui dentro eu coloco o valor que eu quero mostrar. Mesmo eu não tendo que escrever à mão, o autocompletar me ajudando, isso ainda toma um bocado de tempo. Não tem uma maneira mais rápida de eu fazer isso, assim como teve lá o método main? E tem, pessoal. Basta você digitar simplesmente o sysout. Desse jeito aqui, sysout. Vou digitar sysout. Professor, está com erro. E agora, o que eu faço? Ctrl espaço. E pronto, ele transforma o sysout em system.out.println. E ali dentro você coloca o valor que você quiser. Então, digite um número. Olha só, eu vou pedir o quê? Eu vou fazer a leitura desse número que ele digitar para dentro da variável valor A. Mas do que eu preciso mesmo para fazer a leitura de dados? Do scanner. Então, a primeira coisa, importar o scanner. Import java.util.scanner. Scanner importado. Vamos criar a instância do scanner. Scanner, agora vou mudar de nome. Da outra aula eu chamei leitor. Aqui eu vou chamar S igual new scanner system.in. Beleza. Agora a gente faz a leitura. Valor A recebe S, que é o meu scanner, ponto next int. Ponto e vírgula. Então, seja lá o número que o usuário digitar, ele será lido e guardado na variável valor A. Ok, mas em seguida, se eu tenho um número, eu tenho que pedir outro. Então, sysout, Ctrl espaço, digite outro número. O usuário vai lá e digita. E eu vou guardar isso na variável valor B. Então, o valor B recebe S, que é o meu scanner,
ponto, next, int. Agora, o que vai acontecer depende do que eu, programador, quero fazer. Digamos, eu quero somar esses dois números. Eu quero somar o valor A com o valor B. Então, a variável result recebe valor A mais valor B. Ponto e vírgula. E agora eu quero exibir isso na tela. Mesma forma, sysout, Ctrl espaço, entre aspas, resultado, dois pontos, espaço, mais result. Olha só, aqui nós temos de novo saída de dados com concatenação de valores. Aqui eu posso dizer que eu tenho um processamento de dados. E aqui eu tenho um processo de entrada. Ok? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, e claro, fechar o scanner, s.close, system.exit 0. Vamos dar uma olhada aqui no console. Olha só, digite um número. 3 mais 7, dá 10. Digite outro número, novamente, 6 com 6, resultado é 12. Então, eu posso rodar esse programa aqui 20 vezes. Ele vai pedir dois números diferentes 20 vezes, sempre vai somar esses números, guardar na variável result e exibir na tela para mim. Mas isso é para eu fazer a operação de soma, certo? Então, vamos fazer as anotações aqui no final do código. Sempre que eu quiser fazer a soma, é o sinalzinho de mais. E se eu quiser fazer uma subtração, é o sinal de menos, é o hífen. Olha só. Ok. Vamos colocar, digite um número, o número 5, que eu vou subtrair do número 8. Sabemos vai dar um número negativo, menos 3. Da mesma forma, se eu inverter 8, se eu tirar 5, a diferença é 3. Então, sempre que eu quero fazer a subtração, o sinal de subtração é o hífen, sinal de menos. Para não ficar para cima e para baixo, eu vou tirar o console e vou colocar aqui do lado direito. Diminui aqui. Aumenta aqui. Ok. E se eu quiser fazer a multiplicação? As coisas já mudam um pouquinho. Se você está mexendo com isso pela primeira vez, você deve pensar que o sinal da multiplicação deve ser o quê? Deve ser o x. Mas não. Na programação, o sinal da multiplicação é o asterisco, que nem é lá nas funções do Excel. Então, eu vou trocar aqui o símbolo de subtração pelo de multiplicação. Executar, ok. Digite um número. Vamos pensar número 7 e 8. 7 vezes 8 vai dar 56. Se eu rodo de novo, o número 1 vezes 7 vai dar 7. Todo número vezes 1 é ele mesmo. 0 vezes 1234 vai dar 0. Todo número vezes 0 é sempre 0, ok? E a divisão muda também. O símbolo da divisão é a barra. Então, divisão é a barra. Então, olha só. Digite um número. 1 dividido por 2. Opa! Agora começa. Por quê, pessoal? Sabemos que 1 dividido por 2 dá meio, 0,5. Mas o que será que o Java vai mostrar para nós? Ele mostra 0. Por quê? Vamos tentar com outro exemplo. Vamos ver se não é só um bug do Java. Digamos que eu queira dividir o número 8 por 2. A gente sabe que dá 4. Ou então que eu queira dividir o número 9 por 3. A gente sabe que dá 3 também. E se eu inverter? E se eu tentar dividir o 3 por 9? A gente sabe que vai dar um número decimal, mas ele mostra 0. Por quê? Isso é um bug do Java? Não. Ou você pode até considerar que é, mas na prática não. O que acontece? O Java pensa da seguinte forma. Você pensa que você tem um rebanho de ovelhas. Você está colocando ali ovelhas. Em um rebanho de ovelhas, você só pode ou colocar mais ovelhas ou tirar ovelhas.
Você não pode colocar no rebanho de ovelhas um lobo, porque esse lobo vai matar algumas ovelhas. Você não pode colocar ali no rebanho de ovelhas uma vaca, porque vai gerar um estresse entre elas. Da mesma forma que se eu só tenho ovelhas, eu não consigo tirar vacas dali. Ele pensa da seguinte forma: se valor A, é um número inteiro e valor B é um número inteiro, logo o produto deles, né, nesse caso aqui a razão entre eles, só pode ser um número inteiro também. E número inteiro não tem casa decimal. Então, como 3 dividido por 9, na verdade, dá 0, alguma coisa, o Java só considera a parte inteira. Então, não é que ele não calculou certo, ele calculou certo, só que ele só leu a parte inteira do valor. E é isso que ele está exibindo, o zero, porque é o que está antes da vírgula, é o que está à esquerda da vírgula. Se eu quiser que ele exiba o resultado decimal, eu preciso então que a minha variável resulte seja do tipo decimal, seja um número double. E vou ter que mudar isso aqui também. Se é double, vai virar 0.0. Agora sim, olha. Executo, digite um número. 3 dividido por 9 dá 0.0. Fiz a coisa certa. Teoricamente fiz. Vamos ver, outro exemplo. Então, 8 dividido por 2 tem que dar 4.0. Se eu vou dividir 3 por 9, que estranho. Enfim, prosseguindo. Dá para calcular isso aqui com números mais complexos também? Sim. Por exemplo, se eu quero dividir 23 por 76, acho que pode ser porque eu estou operando com números inteiros aqui. Vamos tentar trocar para decimal, então. Double. Double. E olha só, aqui está certo. Só que se eu altero aqui, eu tenho que fazer alterações aqui também. Por quê? Next double e next double também. Por quê? Se eu utilizo o next int para guardar aqui no valor A e valor B, sendo eles double, o que vai acontecer? O método next int vai considerar só a parte inteira, vai guardar o inteiro, e o decimal, que é importante para o cálculo, ele não considera. Então, vamos lá. De novo. 3, 9. Agora sim, ó. 0,333333. 27 dividido por 12, 2.25. Ok, pessoal. Isso aqui já mostrou para nós as 4 operações básicas, mas dá para ir um pouquinho além disso. Por exemplo, como eu faço para determinar se um número é par ou não? Você sabe que um número é par porque ele é divisível por 2. Mas como você determina que o número é divisível por 2? Você pega o número e divide por 2. Se o resto da divisão for 0, significa que o número é par, é divisível. Se o resto da divisão for diferente de 0, significa que o número é ímpar. Como é que você determina isso, então? Você precisa de uma operação chamada resto da divisão. E como a gente determina o resto da divisão? É a porcentagem. Sim, o símbolo de porcentagem indica o resto de uma divisão. Então, olha só. Vamos executar, ok. Todos nós sabemos que 7 dividido por 2, o resto é 1. 1.0. Está marcando aqui. Se eu pegar 7 e dividir por 3, o resto é 1 também. Se eu pegar 15 e dividir por 4, o resto da divisão é 3. Por quê? 3 vezes 4 vai dar 12 e ainda vão faltar mais 3 unidades para completar os 15. Bom, e se eu quiser fazer cálculos mais complexos, eu quiser fazer cálculo de raiz quadrada, quiser fazer cálculo de logaritmo, aí você vai precisar de uma classe chamada Math. Mas isso eu vou deixar para outra aula. Bom, mas e se eu quiser fazer cálculo de potenciação? Teoricamente, você também precisa da classe Math. Mas, lembre-se que uma potenciação nada mais é do que uma multiplicação. Você está pegando a base e multiplicando por ela mesma o tanto de vezes que é especificado pelo expoente. Então, para você calcular uma potência, basta você utilizar o símbolo da multiplicação. Olha só, eu vou criar uma nova classe, class, potência,
vou criar o método main, Ctrl espaço Enter. E olha só, digamos que eu queira guardar, armazenar dentro de uma variável do tipo double, potência de um número, ela começa em 0.0. Digamos que eu quero que ela guarde o valor de 4 elevado à quinta potência. Então, potência recebe 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado à quinta potência. Quanto que é a resposta disso? Vejamos. System.exit 0. Aí, Ctrl F11. Ok. Aqui. 4 elevado à quinta potência dá 1024. Ou então, digamos que eu queira calcular 7 elevado ao cubo. É 7 vezes 7 vezes 7. Executar, ok. Dá 343. Ah, Matheus, mas se eu quiser perguntar para o usuário e calcular o cubo? Mesma coisa, você só vai precisar importar o scanner. Então, import java.util.scanner. Vamos lá. Potência começa em 0.0. Eu vou pedir para o usuário criar a instância do scanner. Scanner s igual new scanner system.in. Ok, depois de criado o meu scanner, mesma coisa, sysout, digite um número. O usuário vai lá, digita um número, eu vou guardar nessa variável, não, vou ter que criar outra variável de entrada. Então, double entrada. Começa a deixar em branco mesmo. E eu vou dizer que essa variável entrada recebe o que o usuário digitou. Next double. E a potência vai receber o quê? Seja lá o que tiver nessa variável entrada, vezes ela mesma, 3 vezes. Se o usuário digitou 7, ele vai multiplicar 7. Se o usuário digitou 8, vai multiplicar 8. Se o usuário digitou 15, ele vai multiplicar 15. E por fim, exiba na tela o valor de potência e encerra o programa. E claro, fecha o scanner. Executa, ok. Vamos lá. Quanto que é 15 elevado ao cubo? 3.375. Quanto que é 18 elevado ao cubo? 5.832. Ah, mas e se eu quisesse elevado à quarta potência? Basta colocar uma vez mais aqui. Quanto que é 18 elevado à quarta potência? 104.976. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e acho que a essa altura aqui já dá para eu propor um pequeno desafio a vocês. Puxa aqui da outra tela. Olha só, com o que eu ensinei para vocês até aqui, entrada de dados, saída de dados, declaração de variável, operações aritméticas, já daria para você fazer esses 4 exercícios aqui. Mas eu vou propor a você só 2. Se você quiser fazer os 4, sinta-se à vontade para tentar. Mas eu quero propor para vocês basicamente 2 desses exercícios aqui. Eu quero que vocês façam o número 2 e o número 4, ok? Se você de fato quer aprender, está empenhado na programação, você tem que praticar, não tem jeito. Não tem nada de muito complexo nesses exercícios aqui, na verdade eles são extremamente fáceis. Na próxima aula eu trago a resolução e a correção desses 2 exercícios aqui, o número 2 e o número 4. Mas até lá, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma boa vida e até a próxima.